que era explodiu 2025. a bomba mesmo. Com tudo isso. E o panfleto, ele trazia uma assinatura do PCB, mas errava o nome do PCB. Aí o Partido Comunista Brasileiro fez um negócio dizendo que não tinha nada a ver com isso. E é verdade mesmo, porque explodiram essa bomba às 8 da manhã, ninguém do PCB acorda antes das 11. Não tem a menor chance deles terem sido os caras. Esse é um exemplo, né? Tem, Esse é um acho que é exemplo outro de que a gente quando estava eles- pensando, mas se colocou a imagem da auréola, né? E são vários. E aí eu lembro quando eu estava em 2008, então, e aí foi quando eu comecei a estudar essas coisas na escola de Frankfurt, né? Porque um dos outros mentores do Barack Obama é um homem chamado Saul Alinsky. Quem é? Rules for Radicals. Ele escreveu um livro chamado Regras para Radicais. E o começo do livro, e é um livro falando sobre criar isso, agitação, pegar comunidades, né? Sim. E transformar em fundamentalmente militância política para avançar essa pauta progressista e etc, né? E o livro era dedicado ao Lúcifer. O livro começa dedicado ao Lúcifer. O livro começa assim, ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu seu próprio reino. E aí eu travei, né? Porque eu falei, ó, tem duas opções, entendeu? Existe o Barack Obama anjo, que tá na grande mídia, tá? É consensual, né? Todos os jornais falavam, ele é um anjo enviado. E aí tem um outro Barack Obama que tá seguindo um cara que dedicou o livro dele ao Lúcifer. Eu queria saber qual dos dois, qual das duas coisas são reais. E a verdade, e aí, claro, eu fui ler o livro do Saul Alinsky, depois que eu fui encontrar o Bill Ayers, e aí eu vou parar na escola de Frankfurt, né? E aí, inclusive na faculdade, eu afiliei a Max Horkheimer, o Adorno, Eros de Civilização, que é o livro do Marcuse, Personalidade Autoritária, que é o livro do Adorno e tal. E quando você vai vendo esses livros, né, são pessoas eruditas. A escola de Frankfurt é um conjunto de intelectuais financiados para fazer uma mudança cultural concreta. Financiados por quem? Então, um dos financiadores foi um homem chamado Felix Weil, né, e teve outros financiadores americanos bastante impactantes que botaram dinheiro. Porque, veja, essas pessoas pensavam assim, vamos criar uma das versões, né, vamos criar um marxismo, que ele vai recorrer a Hegel, ele vai recorrer a outras coisas. Verdade que tiveram soviéticos, né, que também participaram disso. Por exemplo, o Stalin colocou dinheiro via Willy Milzenberg, que era um agente em Hollywood, em outros lugares. Era super comum, né? Essa presença soviética. Mas você sabe que muitas vezes, toda vez que eu estudo esse período, tem um livro incrível, aliás, chamado The Red Decade, que é sobre comunistas nos Estados Unidos, né? Eu sempre penso que não é tanto que os Estados Unidos foi infiltrado por comunistas, como em grande parte foi que os Estados Unidos financiou boa parte disso, né? Sabe que eu sempre faço uma pergunta em algumas aulas que é a seguinte, né? O que é mais antigo, né? O Partido Socialista Americano ou russo? E a maior parte das pessoas pensa assim, de cara, fala assim, não, é o russo, né? O russo e claro, é o americano. Aliás, a primeira internacional comunista começou em Londres e foi para Nova York. E aí tinha o Partido Socialista Americano. E o Partido Socialista... E aí eu pergunto assim, tinham americanos na fundação do russo? E outra pergunta, tinham russos na fundação do americano? Não tinham russos na fundação do americano, mas definitivamente tinham americanos na fundação do russo. Aliás, tem um americano na parede do Kremlin, chamado John Reed. Inclusive, Hollywood fez um filme sobre ele, chama Warren Beatty, o sedutor serial da Mauréola, da Newsmax. Tem várias, né? O Barack Obama Mas eu acho que essa é de zoeira. Eu acho que essa é zoeira, gente. Eu acho que é zoeira. Pegadinha do Kratos aí. Os caras estão nos já estão. Vão achar que a gente que... que a gente que fez. A produção tá trolando aqui. Mas olha, o Barack Obama, só pra você ver como tem coisa radical na esquerda, ele é contra o woke, tá? Quem? O Obama. Ah, é? É. Para. Tem vídeo dele. Mas agora ele já vai virar de extrema. Não, mas ele é contra. Ele é contra o. Mas ele continuava sendo de esquerda e já era contra o woke quando ainda se dizia que o woke não existia, anos atrás. Eu tenho um vídeo dele, acho que de 2017, falando isso, que eu traduzi. Ele já falava quando ainda se dizia que o woke não existia. Sim. A J.K. Rowling virou agora extrema-direita. Total. Eu sou extrema-direita, todo mundo é extrema-direita. Mas ele já falava antes, pra você ver o seguinte, na esquerda tem coisa tão radical
que um cara que era alinskiano, eu não sei se as pessoas têm noção do que é o Saul Alinsky. Quando eu vim falar do meu livro, do Cancelando o Cancelamento, lembra que eu te contei uma história de um cara neonazi que fez um método para radicalizar pessoas, chama Manual de Radicalização, do Andrew Anglin? De onde ele tira? Ele faz um mix de Mein Kampf, do Hitler, com o Rules for Radicals, do Saul Alinsky, que é o mesmo mentor do Obama. Então, assim, não é um anjinho, não é uma questão ideológica. É uma questão de manipulação das pessoas que nós estamos falando. Sim. Aí você pensa, o cara que é discípulo disso acha que... Não, o Todes eu acho over. Então, assim, não é inofensivo. Se esse cara tá falando que é over, é bom ouvir. É que não tem limite também, né? Porque o problema é que a revolução come seus próprios filhos, né? História famosa, Robespierre fez a Revolução Russa, foi morto pela Revolução. Quase todo mundo que faz as revoluções é morto pelas revoluções, né? Inclusive... Revolução Francesa. Revolução Francesa, Stalin morria de medo de ser morto pelo próximo Stalin. E aí, imediatamente, tem pessoas que falam, ele era direitista, ele apoiava o outro lado da Revolução. Na China, fizeram a Revolução. Imediatamente, todo mundo que fez a Revolução era de direita, comparado com agora o Mao Tse-tung, que era... a esquerda deles, e aí você tinha que fazer marchas antidireitistas, muitas delas para matar pessoas que ontem eram de esquerda. E esse processo, ele é antiquíssimo, né? Eu tava falando desse livro The Red Decade, que o próprio Partido Comunista nos Estados Unidos, né? Isso, os socialistas nos Estados Unidos, como eu tava falando, eles ajudaram a fomentar, muitos americanos ajudaram a fomentar, na verdade, a Revolução Russa, ajudaram a financiar. Das histórias mais incríveis, tem um livro que chama Wall Street and the Bolshevik Revolution, que conta sobre a relação entre Wall Street e a Revolução Russa. E nesse livro tem uma missão da Cruz Vermelha feita por pessoas do Federal Reserve, é o Banco Central americano. E o Federal Reserve tem um Federal Reserve de Nova York, porque o Federal Reserve, em parte, ele é controlado por Federal Reserves locais, e o principal é o de Nova York. E aí esse Federal Reserve de Nova York manda uma missão da Cruz Vermelha para participar da Revolução Russa. Só que a Revolução da Cruz Vermelha não tinha médicos. Eu não lembro agora a proporção exata, mas tinha, sei lá, 3 médicos e um monte de banqueiros. E aí, quando chegaram lá, os médicos se demitiram, porque eles falaram, cara, isso aqui é falso. Então os médicos voltaram, então só tinha banqueiros. E aí você tem esses banqueiros com chapéu, tem foto no livro, é um negócio surreal. Tem esses banqueiros com estrelinha vermelha, chapéu, que foram lá o quê? Dar grana para ver a revolução acontecendo. E essa coisa surreal, depois que tem o governo soviético abre um borough, abre uma representação dele em Nova York, no prédio do Federal Reserve de Nova York, o mesmo prédio dessa missão da Cruz Vermelha, que era o mesmo prédio onde estava o banco. Então você tem esses bancos americanos já com pessoas de ideologia progressista, com essa ideologia de governo mundial, muitos deles, aliás, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, você tem a Liga das Nações, que já era a discussão do governo mundial, de você criar um governo global e tal. Isso já tem até capa de jornal, né? O governo mundial está chegando e tal. Essas pessoas já financiaram a Revolução Russa. Os herdeiros dessa geração são os mesmos que vão financiar o chamado marxismo cultural em décadas posteriores, né? Mesmo, sei lá, Michel Foucault, que passou pelo Brasil, aliás. Passou pelo Rio de Janeiro, inclusive. Mas foi escrever e foi divulgar muito da obra dele nos Estados Unidos, na Califórnia. Então o que acontece é que os Estados Unidos virou uma espécie de hub, né? E com pessoas extremamente influentes e engenheiradas, para receber todo tipo de ideia dessas e ir divulgando no Ocidente. Essas ideias, por vezes, elas não se manifestaram na versão ocidental como o comunismo. Comunismo no sentido, sei lá, stalinista, soviético, old school, hardcore, né? Agentes da KGB e tal. O Putin é um herdeiro da KGB, aliás, né? Ele vem da KGB. Meio que a KGB, em algum sentido, a KGB tomou conta da Rússia, né? A vitória do Putin, a KGB venceu, né? Era a instituição mais funcional do país. Então, assim, não é tão absurdo que a KGB tenha também dominado, mas de fato é isso que acontece. Mas tirando a parte desse comunismo velha guarda, né, old school, no Ocidente, essa ideia de marxismo relacionada à cultura, ela vai se fundir com o movimento revolucionário já nativo, já clarissimamente americano, que é o progressismo. De um tal modo que você não consegue nem separar tão claramente. Isso eu tô falando da década de 30, né? Na época do Roosevelt.
ou talvez até na época do Woodrow Wilson, estamos falando de 100 anos atrás, você não consegue separar claramente o que é o progressismo e o que é o socialismo já naquele período nos Estados Unidos. Sabe que nesse livro ele conta várias coisas notórias. Bom, o Roosevelt foi o grande aliado de Stalin na guerra, e eles trocavam cartas, eles tinham admiração, o Roosevelt chamava Stalin de Uncle Joe. Sei lá, boa parte dos assessores do Roosevelt eram espiões soviéticos ou amigos dos soviéticos. Quem viu Oppenheimer, né? Todo mundo era comunista no Oppenheimer, entendeu? Quem não era comunista era comunista, sei lá. O Oppenheimer, meio que a mulher dele era comunista, a amante dele era comunista, o cara que criou o filho dele era comunista, todos os amigos dele eram comunistas, meio que todo mundo no Projeto Manhattan era comunista, entendeu? E o louco quando você entende isso é que existe um movimento progressista absolutamente em sintonia com esse movimento socialista como uma das forças dominantes da política americana no século XX. Essa força que é absolutamente dominante, os Estados Unidos é a grande potência global. Então, naturalmente, ele vai exportar para todos os países esse negócio. E isso vai se manifestar na grande mídia, porque a grande mídia tem um efeito trickle-down da fonte do próprio dinheiro. É natural, é uma fonte de influência cultural. O Fed é o maior centro de dinheiro global, aliás, toda a moeda está vinculada ao Banco Central americano. A grande mídia americana acaba pautando a mídia internacional, o dinheiro também flui dos Estados Unidos, e as universidades americanas vão pautando todas as outras. Então você tem uma espécie de estrutura piramidal que entram fortes, financiadas, ideias progressistas, ou socialistas, ou qualquer vertente dessas, elas vão pegar forte no New York Times, vão pegar forte em Harvard, vão pegar forte em Berkeley, e aí elas vão chegar inevitavelmente nas versões, nas contrapartes nacionais, brasileiras, francesas, e aí, tanto que até eu sempre brinco, né, você acha que a mídia, o New York Times que está copiando a mídia brasileira, ou a mídia brasileira está copiando o New York Times? É evidente. Isso vai criando a aparência de uma espécie de consenso da mídia, só que na verdade você tem um centro de poder global que vai disseminando uma ideologia e todo mundo está falando a mesma pauta. É por isso que, e aí fazendo um raciocínio, eu cheguei lá e falei, o New York Times era pró Barack Obama, a mídia brasileira era pró Barack Obama, o Le Monde era pró Barack Obama, o The Guardian era pró Barack Obama, o outro era pró Barack Obama. Eu falei, caramba, que louco, né? Por que todo mundo é pró a mesma coisa, entendeu? Qual é a... Quando que é o memorando... E aí que tá. Não é que tem uma reunião secreta, embora eu até adoraria ouvir a Madeleine sobre isso, né? Talvez exista, sei lá, né? Mas eu não tô ciente, talvez tá. A reunião secreta dos jornalistas, eles se encontram e falam, vamos todos dividir agora a pauta, né? Vamos combinar, assim... Mas, na verdade, você tem uma estrutura de cascata que envolve dinheiro, poder e influência, e essa estrutura cascata vai espalhando ideologia. Então, o jovem que está se achando o outsider, né, o guerreiro, o guerrilheiro contra o sistema, ele, na verdade, está reproduzindo uma ideologia que passou por banqueiros globais, que passou pela grande mídia global, que está sendo discutida no Ivy League. Não tem nada de rebelde, é o sistema, é o establishment... puro sangue, né? Não tem um negócio. Só que como você cria uma mística de que ele é um rebelde contra o sistema, na medida em que ele, na verdade, está refletindo literalmente o próprio sistema. Ele reflete a pauta do sistema, né? É uma coisa que eles se aproveitam de algumas características. A pessoa é reativa, é preguiçosa e quer fazer parte de um grupo. Então ele quer falar, não, eu sou revolucionário, eu estou mudando tudo isso aqui, eu estou fazendo do meu jeito. Ele não lava a própria cueca. É gente que tem medo de panela de pressão. Ele não vai conseguir fazer a revolução. Se der a arma para ele, ele não vai conseguir fazer a revolução. Então você tem um sistema que cria para ele esse sentimento. Então, como ele é reativo, joga coisas para ele, assim você está brigando contra o sistema. E ele está brigando contra o sistema, obedecendo o sistema. Existe isso. Eu brinco com eles, falo que é o Che Guevara de apartamento, né? Ele quer ser o Che Guevara. Ele queria muito, mas vai ficar sem desodorante? E precisa Tem areia antialérgica? Trabalha na casa dele, fazer o Nescau de manhã. Cadê o meu Nescau? Ele levanta 11 horas, põe a pantufa, bate na mesa, pede o Nescau e aí vai pro Twitter ensinar pai de família a viver.
Exato. É isso que a gente... Então, assim, esse pessoal se sentiu muito confortável com essas ideologias. Essas ideologias servem a um monte de gente que se diz revolucionária sem precisar ter o trabalho. Até porque se precisar trabalhar, eles não vão conseguir mesmo. É só levantar uma hashtag e tá feito o trabalho, né? Exato. E nas redações, como ocorre? As redações, assim, não tem organização suficiente para você ter uma reunião e passar de cima a baixo, tá? Sim. Não tem. Então, assim, eu acho que precisa dividir aí a pauta em duas coisas. Uma coisa são essas histórias políticas que a gente vê plantadas em vários lugares. Sabe quando você começa a ver uma fonte disse não sei o quê, uma fonte disse não sei o que lá. Quando o jornalista ganhava bem, não acontecia isso, porque se sai uma porcaria dessa, uma fonte falando não sei o que, mandava embora. Mas hoje, com o que estão pagando... É o que tem, é o que temos para hoje, entendeu? Com o que estão pagando, olha, se você pegar um valor sem correção, um repórter de coisa que cubra estado de São Paulo ou que possa aparecer em um nacional, hoje, comparando 15 anos atrás, ele ganha 1/10 do que ganhava. Estou falando das grandes emissoras. Então, assim, é outra qualidade de profissional. Então, acho que daí já começa. E existe uma coisa... por exemplo, existe uma crença de novas gerações nas redações. Eles acham que hoje as redações são mais diversas porque puseram cota que tem que ser não sei quantas mulheres, não sei quantos gays, não sei quantos papagaios, não sei quantos que vieram de sei lá, eles criam cota para tudo. Eu tô até querendo ver entrar aí numa cota. Eu me encaixo, eu podia. Vai atrás da tua cota. Eu podia ir atrás da minha cota, mas enfim... eles acham que porque tem isso, você tem mais diversidade nas redações, mas não tem, você tem uma unicidade de opinião. Então se criam essas divisões todas para você ter pessoas que têm rigorosamente a mesma opinião, que seguem rigorosamente a mesma ideologia, mas você fala, não, nós somos diversos. Porque eu sou hétero e fulano é gay. Mas são só pessoas com a mesma opinião. Então eu já ouvi gente falando, não, mas na época de vocês, nos anos 90, todo mundo pensava igual. Não. Inclusive, você tinha mais diversidade de pensamento, era bom você ter a diversidade de pensamento. Episódios como esse vergonhoso que aconteceu com o Antônio Risério na Folha de São Paulo, que foi cancelado como se fosse um racista, sendo que a história de vida dele diz completamente o oposto, e uma leitura do artigo dele mostra que não tinha nada de racismo ali. Foi cancelado, aliás, por gente que foi cancelada depois também, como você diz. Mas, assim, esses episódios de fundamentalismo nas redações, eles não ocorriam. Eles se tornam mais frequentes, sobretudo depois das redes sociais. Essa ideologia nas universidades, ela está pegando muito. Os professores universitários, tem muitos encurralados e muitos absolutamente revoltados. Por quê? Porque quem tinha essa ideologia... não começou ocupando funções de destaque, ele não virou um chefe de pesquisa, até porque nem tem competência para isso. Então, os elos, os todes, foram para onde? Ele foi ser, eu vou ser chefe aqui do não sei o quê, da pró-reitoria de extensão e papapá. Eles começaram a controlar a burocracia, entendeu? E aí o cara, que é um professor sério, um pesquisador, que se dedica à ciência ou à pesquisa, ele vai dar graças a Deus que alguém assumiu a burocracia, porque ele não quer assumir. Trabalho chato, né? Trabalho chato. Só que com o tempo que aconteceu, como eles dominam a burocracia, eles passaram a impor regras. Você tem universidades que falam, o reitor de universidade que fala bom dia a todos. Você tem agora escândalos, como você teve na Universidade Estadual de Londrina, seleção de vaga para residência em medicina, que tinha cota. Eles bloqueiam palestrante. Não, assim, tinha cota era cota de trans, cota de não sei o quê para residência. Você não tinha como entrar sem cota, porque o número da cota deu mais do que o número de vaga, e isso foi suspenso. Não é só lá, tem em muitos lugares. Por exemplo, a bolsa, tem uma bolsa da CAPES, que é a Bolsa Produtividade. Acho que as pessoas pensam em bolsa, pensam em estudante iniciante. Isso não. Você pega o cara que é o pelotão de elite da pesquisa, o cara que já manda, que já é poderoso, e quem produz mais tem uma bolsa ali especial. Os caras estão botando cota nessa bolsa. Entende? Então, assim, dentro da universidade, o que o aluno aprende? Se eu repetir esse discurso,
eu passo de ano. Bem, Claro. E quando vai para a imprensa, na questão dos costumes, acontece a mesma coisa. Na questão da política, tem muita gente que tem envolvimento político, recebe da fonte do político, ou o cara repete o que o político fala para não perder a fonte. Isso é uma coisa. Agora, na parte dos costumes, quanta gente que virou progressista de 10 anos pra cá. Tá aí o YouTube. Eu tô falando as mesmas coisas desde sempre. Eu era comunista 10 anos atrás, sou extrema-direita agora. Mas a galera mudou. Então, assim, quantos jornalistas da minha geração viraram todes? Um monte, porque sabe que se você falar, você vai ter espaço. Se eu falasse essas papagaiadas que eles falam, eu teria muito mais espaço, sem dúvida nenhuma. Todo mundo repete isso, acaba tendo mais espaço. Então, assim, você não precisa falar. A punição pelo exemplo serve. Se você... Existe um sistema... Exato. Se você vê 500 que mudam de posição, que começaram a virar todes, que começaram a falar, não, porque inclusão,